Sombra e Luz, parte 4. O mundo não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado pelo qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. J.K. Rowling. O mundo da geopolítica internacional é um tabuleiro complexo e intrincado, em permanente mutação. Aquilo que no vulgo muitas vezes pode ser chamado de um verdadeiro ninho de ratos, feio, fedido e pantanoso. É ainda um reflexo fiel da nossa precariedade em suas tintas mais sombrias e da qual nós não temos como nos aliar inteiramente, sob o risco de termos as nossas vidas comandadas e manipuladas para direções que não desejaríamos, apenas por desinformação, descaso ou omissão. Por isso, é imprescindível tentar estabelecer alguns parâmetros de identificação das peças essenciais que se movem nesse tabuleiro, com foco inteiramente no hemisfério ocidental, no qual nós, brasileiros, vivemos. E para tentar facilitar a sua compreensão de uma forma genérica e, sem dúvida, bastante simplista, até pelos limites impostos por este artigo, e tentar analisá-los apenas à luz do tema aqui proposto, sombra e luz, para que dessa forma, mesmo bastante empírica, um número crescente de pessoas venha se a perceber da importância de acompanhar o desenrolar dos principais eventos ao redor do mundo e amplie o alcance de seu interesse para fora das fronteiras nacionais. Afinal, talvez muitos ainda não se tenham apercebido, mas mesmo nos confins mais ignotos do planeta, estamos todos afetados por decisões que muitas vezes transcendem os limites daquilo que enxergamos em nosso quintal. E quer queiramos ou não, sofremos a influência dos interesses das potências estrangeiras que aqui mencionaremos, para o bem ou para o mal. Após a queda do Muro de Berlim, o símbolo maior da Guerra Fria, em novembro de 1989, que dividia a Alemanha em dois blocos, a República Democrática da Alemanha, que seguia o regime socialista liderado pela União Soviética, e a República Federal da Alemanha, conduzida sob o regime capitalista, logo seguida da dissolução da União Soviética, conduzida por Mikhail Gorbachev em 1991, o mundo ocidental pareceu passar por um período de relativa estabilidade, marcado pela liderança única dos Estados Unidos e seus aliados, agrupados sob a égide dos países da OTAN, ou NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança político-militar criada em 1949, 5 anos após o término da Segunda Grande Guerra, que reunia países ocidentais e capitalistas liderados pelos Estados Unidos e que tinha por objetivo justamente inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fazendo frente à União Soviética e seus aliados da Europa Oriental e fornecer ajuda mútua a todos os países membros. Sem querer entrar no mérito de julgar se tal domínio unipolar seria ou não benéfico para o planeta,
pois nesta colocação inicial de parâmetros, o sentido é apenas expor as peças essenciais de sua movimentação e posição no tabuleiro da geopolítica, sem tomar partidos ou expressar juízos de valor. O fato é que esse quadro de presumível estabilidade, pelo menos no que tange à inexistência da Guerra Fria, a política de confrontação entre os dois blocos dominantes até ali, e que marcou o período entre o término da Segunda Grande Guerra e a queda do Muro de Berlim, foi quebrado com a ascensão ao poder. Esse quadro, não é, de presumível estabilidade foi quebrado com a ascensão ao poder aparentemente vitalício na Rússia, a herdeira legítima maior e mais poderosa dos vários estados que constituíam a antiga União Soviética, de Vladimir Putin, um ex-agente do KGB, no Departamento Exterior e chefe dos serviços secretos soviético e russo. Uma mexida que significou a virada na política externa da Rússia e que ficou claramente sinalizada através do famoso discurso de Munique em fevereiro de 2007, quando o chefe do Kremlin acusou os Estados Unidos de estarem se utilizando da força para impor sua vontade sobre o mundo, além de promover uma nova corrida armamentista e, em função disso, segundo a visão dele, defendeu a instauração de uma ordem multipolar e a consolidação dos fundamentos legais e coletivos das relações internacionais, o que, na linguagem codificada usada pelos diplomatas, significaria algo como o ressurgimento velado da Guerra Fria. O discurso também foi visto por analistas internacionais isentos como a forma que Putin achou para retomar o papel de maior destaque da Rússia na política internacional, um papel próximo daquele desempenhado pela extinta União Soviética. Se Putin tinha ou não razão em suas alegações, é algo complicado de determinar e de se julgar. Não queira pôr as mãos nessa fogueira, pois você irá queimá-las sempre. O que é certo é que cada um tem direito às suas escolhas. E no caso de Putin, as escolhas coletivas para as quais ele foi investido no poder, por outorga do povo dele, e por elas ele irá responder. Cada qual e cada povo tem seu próprio caminho a ser trilhado. Importa aqui dizer apenas que tanto as autoridades russas quanto as americanas, obviamente, negaram a ideia de uma nova Guerra Fria. Mas a realidade crua está aí, para impor um olhar acurado e para exigir as nossas próprias tomadas de posição. Resumidamente, esse é o clima dominante atualmente. Um panorama internacional que opõe as duas principais potências, com seus múltiplos desdobramentos em vários campos de conflito ao redor do mundo. Se agregarmos a este tabuleiro de confronto velado entre as duas potências, com acusações de parte a parte, permanente desconfiança mútua, o peão chinês, que depois de ter sepultado o marxismo maoísta, graças à visão de estadista de Deng Xiaoping, passou a praticar uma forma de capitalismo selvagem internacional, valendo da expressividade numérica e do baixo custo de seu imenso contingente humano, constituindo essa atuação do poderio econômico destrutivo, talvez uma arma mais poderosa e letal do que a própria força das armas convencionais, e que essa mesma China, é um coadjuvante de luxo e um eventual aliado dos interesses russos,
numa aliança que culminou com a assinatura do Tratado de Amizade entre os dois países em 2001, mas que na prática pode mostrar-se nebulosa e volátil, dadas a natureza movediça extremamente fluídica das relações internacionais em si e o caráter naturalmente enigmático dos orientais. Temos ainda também o bloco árabe, particularmente significativo nesse jogo global pela agressiva beligerância e pelos petrodólares que controla. E, finalmente, temos a existência de potências emergentes e algumas lideranças regionais, mais ou menos expressivas e, em geral, alinhadas com um ou outro desses blocos, como Israel, a Índia, o Paquistão, o Irão, o Japão e o Brasil, por exemplo. E teremos desenhado, então, um quadro bastante empírico e tosco do tabuleiro atual da geopolítica internacional. E, com certeza, essa é uma visão de um quadro não muito animadora e muito pouco promissora. E, com certeza, a palavra que define a distância entre o caminho pessoal de evolução em direção ao bem e à luz, sempre uma escolha de cada um, e o tomado pelo coletivo, particularmente num campo de confronto tão espinhoso quanto esse da geopolítica, atende pelo nome de utopia. E é explorando a distância astronômica e o apelo sedutor de suas propostas enganosas, quando confrontadas com a crueza da realidade, que operam as distopias das ideologias istas, que abordamos na terceira parte desta série de artigos. Veja bem, não que tenhamos que perder de vista os princípios de luz e do bem quando agimos no coletivo, ou que eles percam a validade, ou que os condenemos, ou que não devamos tentar colocá-los em prática de forma realística, sempre que possível. De forma alguma, em momento algum, mas perder voluntária ou inconscientemente o contato com o possível e com a realidade imediata que nos cerca, certamente só vai nos levar à trilha do sofrimento e do caos. Pois o fato é que nesse tabuleiro não existem ingênuos nem inocentes e escasseiam as boas intenções, as palavras verdadeiras e os gestos altruístas. Sejam eles russos, americanos, chineses, árabes, judeus, portugueses ou brasileiros, negros, brancos ou amarelos. Todos, de alguma maneira, visam defender seus interesses. O que irá diferenciá-los, portanto, é a forma mais ou menos ética com que defendem tais interesses. Da mesma forma, não dá para cultivar uma visão maniqueísta dos fatos ou para apoiar qualquer dos contendores, simplesmente porque tomamos partido cegamente por uma das partes e condenamos invariavelmente a outra. Até porque as verdades nesse campo de atuação da geopolítica são plantadas quase exclusivamente de acordo com a perspectiva e os interesses de cada um. E as pessoas não estão erradas simplesmente por serem russas, americanas, brasileiras, árabes, negras ou brancas, pois todos nós carregamos traços desiguais de sombra e luz. Elas estão erradas exclusivamente pela forma errada como agirem à luz dos princípios enunciados nestes artigos, sempre que ferirem esses princípios. Sim, Putin, o atual e todo-poderoso líder russo, é indiscutivelmente um hábil estrategista, um grande patriota,
no sentido comumente atribuído pelas pessoas a quem defende tenazmente os seus interesses ou os do povo que representa, não importando aí se existe ou não algum fundamento de sabedoria e bom senso embutidos. E tem sido responsabilizado, aliás, com inteira justiça, pelo retorno da estabilidade política e do progresso econômico à Rússia, pondo fim à crise dos anos da década de 1990 e sepultando definitivamente o espectro marxista. Similar raciocínio pode ser aplicado à China pós-Deng Xiaoping, hoje conhecida como o país mais capitalista, muitas vezes até no mau sentido, aquele que muitos temem e rejeitam, país mais capitalista do mundo. Portanto, não há por que pretender caracterizar Rússia e China como países sob o domínio das sombras e seus eventuais oponentes ou adversários, ou até a civilização ocidental como detentora única do bastião da luz. Longe disso, não interprete errado. No entanto, atenção. Se a Rússia e a China saíram do comunismo, o comunismo, com sua realidade de autoritarismo controlador e o totalitarismo estatal opressor, jamais saiu delas. Essa é a grande diferença. Por isso, é certo que nada nos autoriza a julgá-los por escolhas que são exclusivamente deles e de seus comandados. Por outro lado, nada nos impede, nem há nada de condenável, muito pelo contrário, em fazermos as escolhas que mais nos beneficiam e com cujos valores temos mais sintonia por nossa própria formação e cultura. Sim, os Estados Unidos não são paraíso na Terra, longe disso, como não é a Rússia, nem a China, nem o Brasil, nem mesmo o Tibete. Existem sombra e luz em diferentes gradações em todos os países, em todos nós, na verdade, mas com muitas e variadas gradações de qualidade e de evolução em todos. Por isso, existem algumas prioridades a serem consideradas, e certamente liberdade e democracia são as heranças maiores que nos foram legadas por nossos ancestrais, e o contraponto absoluto ao autoritarismo e ao totalitarismo. Duvida disso? Vai experimente viver sem elas, em países onde tais valores lhes são solapados. Isso significa que, respeitando primeiramente o nosso juízo pessoal, sempre centrado nas leis imutáveis do justo e do correto, enunciados nestes artigos, e a necessária independência que devemos manter para seguir nossos caminhos e nossas próprias escolhas, sempre que possível, nada nos obriga a escolher opções que impliquem em nos colocarmos desastradamente por desinformação, omissão, orgulho ou simplesmente pela atração pelo abismo tão peculiar em alguns seres humanos, sob a influência de países cujo estágio civilizacional, justamente pela inexistência de liberdade e democracia, está um ou mais degraus abaixo do nosso estágio evolutivo. Não implica, portanto, que tenhamos que fazer uma escolha pelo retrocesso, por mais que alguns lutem para tentar nos conduzir a essa trilha, e que para tal lancem mão de literalmente todos os meios mais antiéticos e baixos que puderem e que lhes forem permitidos. Argumento algum justifica isso, e devemos lutar com todas as nossas forças para que tal não ocorra. É um dever nosso
para conosco e para com todos os que amamos. Certamente, a identificação de tais métodos dissimulados e a correta análise desses critérios num cenário em que muitos tentam propositalmente desvirtuar, manipular, ocultar e até inverter propositalmente a verdade dos fatos perante a opinião pública, nem sempre pode ser observada de forma clara e transparente no cenário internacional. Primeiro, pelas mencionadas infinitas e sutis gradações nos eventos que ocorrem nesse palco. E depois, porque isso não convém às forças que manipulam tais fatos. Alguém que vive uma mentira da vida tenta manipular a realidade através da percepção, do pensamento e da ação, para que apenas um resultado minuciosamente desejado e predefinido tenha permissão de existir. Jordan Peterson. No entanto, existem princípios éticos consolidados a orientar-nos, âncoras que sinalizam e diferenciam exemplarmente cada atuação e cada movimentação em campo tão espinhoso quanto é esse, e que podem ser aplicados em todas as circunstâncias, e que são aqueles mesmos princípios enunciados nestes artigos, segunda parte desses artigos, e que permanecerão sempre sólidos e imutáveis, por mais que ardilosas falácias tentem ocultá-los ou destruí-los. De fato, mesmo num campo de sintonia quase sempre muito baixa e por vezes violenta, como é o das relações internacionais em conflito, é sempre possível, sim, distinguirmos entre atos agressivos e atos defensivos. Por exemplo, entre milhares de exemplos que podem ser colhidos ao acaso, e em todos eles, é sempre possível distinguirmos brutais diferenças éticas também entre uma ação que visa destruir armas químicas proibidas em vários acordos internacionais assinados por todas as partes, cuidando para isso, para que se poupe o máximo possível de vidas inocentes, e outra que coloca vítimas inocentes propositalmente na frente dessas armas. É sempre possível distinguirmos colorações morais bem diversas, com tingimentos mais ou menos sombrios, entre a ação de alguém que rouba para alimentar um filho faminto e outra de quem o faz tão somente para satisfazer seus instintos perversos de pura ganância. Todos esses exemplos configuram, numa comparação entre eles, atos de gravidade radicalmente diferente. E o mesmo ocorre para os muitos exemplos similares que possam ser apresentados. Por isso, tentar jogar areia no ventilador para justificar atos dolosos das pessoas, partidos ou países que queremos defender, aproveitando-se espertamente do fato de que também existem gradações de sombra nos nossos oponentes, mesmo que infinitamente menos nocivas do que aquelas que estamos querendo ocultar, é apenas uma das muitas táticas vis e covardes usadas por aqueles que estão apenas querendo instalar o caos para, de alguma forma, tentar se locupletar com isso. Seria relativamente simples identificar a trilha desses princípios se existisse sempre boa vontade, isenção, uma mente clara e um coração razoavelmente puro em todos nós. No entanto, essa isenção e boa vontade nem sempre habitam no coração tão rarissimamente puro do ser humano. Exatamente como foi descrito pelo genial escritor russo Alexander Solzhenitsyn
em seu monumental e perturbador livro Arquipélago Gulag, no qual ele descreve os horrores experimentados pelas vítimas de um dos mais cruéis e perversos meios inventados pelo ser humano para praticar o mal unicamente pelo mal. Gradualmente foi-me revelado que a linha que separa o bem e o mal não passa por estados, nem por classes ou partidos políticos, porém, bem pelo meio do coração humano e por todos os corações humanos. Essa linha se move dentro de nós, ela oscila com os anos, e mesmo dentro do coração dos esgotados pelos medos, ela ali permanece, um pedacinho do mal que não foi arrancado pela raiz. Desde então, pude compreender a verdade de todas as religiões do mundo. Elas lutam com o mal dentro do ser humano, dentro de cada ser humano. É impossível expulsar o mal do mundo em sua totalidade, mas é possível constringi-lo dentro de cada pessoa. Alexander Solzhenitsyn, em Arquipélago Gulag 2. Caos e ordem, bem e mal, verdade e mentira, beleza e feiura, criação e destruição, positivo e negativo. É na dicotomia entre essas polaridades e na permanente tensão entre elas que se equilibra toda a existência. O caos é o domínio da ignorância por excelência, em sentido literal e figurado. É o estranho, o elemento desconhecido, a pessoa que não pertence à tribo, o monstro que atormenta os nossos piores pesadelos, a doença inesperada de um ente querido. Já a ordem é o território que conhecemos, a hierarquia que respeitamos, a estrutura da sociedade e o equilíbrio que rege os nossos relacionamentos. A ordem é a tribo, a religião, a família, o país a que pertencemos. É, em resumo, o chão sob os nossos pés. A ordem e o caos são o yang e o yin do famoso símbolo taoísta, duas serpentes da cabeça ao rabo. A ordem é a serpente branca, masculina, o caos, sua equivalente feminina, preta. Habitamos a ordem, eternamente rodeados pelo caos. O ponto preto no branco e o branco no preto indicam a possibilidade permanente de transformação. Jordan Peterson. Sim, toda a existência acontece pelo atrito entre ordem e caos. Mas existe um ponto de interpenetração entre ambos, como existe entre as polaridades negativa e positiva. É sempre possível percebermos algum aprendizado, algum ganho num evento caótico e perturbador, por mais devastador que ele seja. E o inverso também é verdade. Como também existe entre masculino e feminino. E quanto a isso, eu creio ser desnecessário apontar qual será o ponto de interpenetração que existe, por mais acirrado que seja o conflito entre ambos os sexos, pois cabe a cada contendor encontrá-lo. O ciclo caótico que vivemos atualmente indica-nos, sem nenhuma margem para dúvidas, a necessidade de buscarmos a verdade, de retomarmos a ordem, de localizarmos o ponto de interpenetração que nos possibilitará passar de um ciclo para o outro e sair mais sábios, experientes e evoluídos. Pois, como apontou magistralmente o escritor português José Saramago,
O caos é uma ordem por decifrar. São as lides e as batalhas que travamos que de fato nos fortalecem e nos permitem valorizar a paz conquistada. Quem sabe os princípios enunciados na segunda parte destes artigos possam ser a chave que nos conduz ao ponto de interpenetração, aquele que nos indica com clareza a permanente possibilidade e a iminência de transformação. Exatamente quando as coisas parecem seguras, o desconhecido, o caos, pode assomar repentinamente. Mas em contrapartida, quando tudo parece estar perdido, uma nova ordem pode emergir da catástrofe do caos. Para os taoístas, ter a percepção correta dessa trilha e manter-se equilibrado, ou zen, para usar a denominação que foi apropriada de outra antiga escola esotérica oriental, o budismo, manter-se equilibrado durante as alternâncias e as inevitáveis oscilações desse ciclo é permanecer no caminho da vida, o caminho divino. Muito obrigado.